Olá, sejam bem-vindos a mais um Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 25 de maio de 2026, 49ª reunião, o discurso profético de Jesus. Esse é um discurso bem controverso, muita gente discute, os estudiosos falam que com certeza é um dos textos mais difíceis dos evangelhos, então vamos lá, vamos trabalhar eles hoje. Nosso estudo é sempre feito à luz da doutrina espírita codificada por Kardec. As Bíblias que a gente usa são basicamente essas três aqui, além da Bíblia do Peregrino, mas todo o texto que vem da Bíblia de Jerusalém. E eu sempre uso referências dessa Bíblia interlinear, que ela tem o texto em hebraico, o texto em grego e o texto em português, com duas traduções diferentes. E a Bíblia de Estudo NVI, que tem um monte de gráficos, de tabelas e referências, que é muito bom, que me ajuda bastante a achar as coisas dentro da Bíblia. A Bíblia do Peregrino, que tem os comentários do tradutor, esse que é o Schockel, que são muito bons, e o dicionário bíblico do Douglas, que também me ajuda muito quando eu tenho algum lugar que eu não conheço, quero saber onde é que é, alguma palavra também que só diz respeito à Bíblia, eu procuro ali. Hoje nós estamos usando um pouquinho só desse Evangelho Redivivo, quase não estou usando eles hoje, estamos usando o Evangelho segundo o Espiritismo, a Sabedoria do Evangelho do Carlos Torres Pastorino, o volume 5, a Gênese de Allan Kardec, e também estou me baseando em palestras que o Jorge Alahá e o Haroldo Dutra fizeram no YouTube sobre o assunto. Vocês procurarem lá, tem um monte. Né? Então, eu estou usando essas fontes aqui. O sermão profético, eles também chamam, às vezes, de discurso escatológico. Escatologia, dicionário bíblico, me explicou que é uma coisa escatológica, é uma coisa ligada ao fim do mundo. Então, é o sermão profético ou o discurso do fim do mundo. Está lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, eu estou usando o texto de Mateus. Aí vamos ver a introdução, que é um anúncio da destruição do templo. Vamos falar da segunda parte, que eles falam do princípio das dores, os sinais que vão acontecer antes do fim. E depois ele vai falar da grande tribulação de Jerusalém, das coisas que vão acontecer em Jerusalém, depois que durante esses sinais, até chegar a hora do fim do mundo. Né? Então, esse texto ele tem uma linguagem simbólica, né? O discurso profético de Jesus, né, no Mateus 24, ele é um texto bem simbólico, muito parecido com o texto de Daniel e com o texto que está lá em Jeremias e com o texto também que está lá no Apocalipse. Né? Tem bastante alegoria, é muito simbólico, é um texto apocalíptico, vamos falar assim. E o pessoal gosta, né, de Apocalipse. Hoje em dia, o que tem de... Eu não sei, eu já tenho 62 anos. Eu acho que eu já devo ter lido, no mínimo, 100 livros que falam do Apocalipse. Né? Ficção distópica. O mundo acabou. É aquele O Eu Sou a Lenda, que teve o filme lá do Will Smith, que teve uma doença que acabou com o mundo. É o Matrix, que são as máquinas, é o Exterminador do Futuro, que veio e destruiu tudo. Mas tem muitos filmes sobre o fim do mundo. Né? Muitos filmes sobre o fim do mundo. 2012, lembra daquele filme 2012 que tem a profecia dos maias? E no ano 2000 ia ter o bug do milênio. A gente é fascinado pelo fim do mundo, é interessantíssimo. E hoje, né, com esse negócio de transição planetária, a gente liga na internet, a gente entra nessas
redes sociais, nossa, o que as pessoas falam que vai ter no fim do mundo, e usam esse texto de Jesus aqui para falar disso. E usam também o texto que está lá na Gênesis de Allan Kardec, lá no último capítulo do São Chegados os Tempos. E está todo mundo dizendo que o mundo vai acabar, e que é a guerra, e que vai ser agora, o mundo vai acabar por causa do Irã. Aí apareceu que vai ter um apagão de internet, porque os iranianos vão cortar os cabos de internet lá no Golfo, e isso vai fazer com que não tenha dinheiro no mundo, que é para a gente sair, comprar comida e guardar comida em casa. E para não ter mais dinheiro no banco, tirar dinheiro do banco e deixar o dinheiro em casa. Esse é o pessoal que quer assaltar, né? Então, assim, o pessoal gosta, né, do fim do mundo. Mas Jesus, né? Por que Jesus usa essa linguagem simbólica? Né? Porque ele era o governador da Terra. Por que o governador da Terra usa essas imagens de catástrofe? Isso aí está tirado lá das palestras do Haroldo Dutra. Né? Jesus falava para uma cultura agrícola, eu já falei isso com vocês, né? Ele precisava de uma linguagem concreta e forte para impressionar o pessoal. Então, o símbolo que ele trazia, a simbologia do que ele falava trazia um ensinamento, até que a gente tivesse maturidade para compreender. Então, por exemplo, a semente. A semente é um símbolo. Quando vai falar de coisa, vai falar para agricultor. O agricultor entende de quê? Entende de plantação. Então, o agricultor entende de semente, que é um símbolo físico, né? O solo, né? Quando a semente entra no solo, ela vai lá e germina, né? Então, está mostrando está transformando aquele símbolo de uma coisa que tem um germe lá dentro num negócio que a pessoa consegue ver. A pessoa consegue ver a semente germinando, né? Saindo, dando broto ali, né? E depois a árvore, né? E aí, na verdade, Jesus, quando fala da árvore, ele está sempre falando da revelação espiritual. Toda vez que ele fala uma coisa que é, por exemplo, que é uma semente, né, que teve uma semente, ele está falando assim, olha, alguma coisa foi plantada, depois você desenvolve aquilo, né, quando você trabalha com os seus sentidos na sua vida, né, na sua vida cotidiana, na sua vida na Terra, e depois, quando você desenvolve aquilo, aquilo vira uma árvore. Né? Então, o governador do planeta, ele é, né? Ele trabalha, ele é o rei, é a realeza espiritual de Jesus. E o Cristo não é um rei humano. A gente sempre fala de rei, né? Se fala do Cristo rei, não sei o quê, e a gente, às vezes, centrado num trono, né? A gente coloca Jesus, ó Deus, num trono, e Jesus do lado. Né? Então, assim, o Cristo não é um reino humano. Né? Ele trazia o reino dos céus e o pessoal imaginava que o reino dele era o reino dos homens. Né? Como é que é o reino dos homens? É baseado na força, na coerção, é focada no poder externo. O poder a realeza humana é transitória, porque os impérios caem, os reis morrem. Né? Lá na Inglaterra tem aquela história, né? Poxa, o rei morreu, viva, o rei morreu, né? Porque assim que morre um rei, rei morto, rei posto, tem outro rei. E os governantes são, né, sempre servidos pelas massas, né? E a realeza de Jesus é baseada no amor, na compaixão, focada no íntimo. Ela é eterna. Né? A realeza dele é eterna. Não dá a gente não troca. Né? E ele é um governador que serve a humanidade, diferente dos governantes que são servidos pelo povo. Bom, então essa introdução aqui, né, a gente já falou sobre isso algumas vezes, eu já citei essa situação aí, até esse negócio da realeza humana e realeza espiritual, a gente estudou quando a gente falou sobre a autoridade de Jesus. Né? Então esse texto aí vem de lá. Agora, pegando o texto da Bíblia, Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 3. Olha como é que começa o texto. Saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. Aí o pessoal, eles estavam admirados, porque o templo que o Herodes, o Grande, havia feito era gigante. Né?
era tentando reproduzir o templo de Salomão lá, aquele templo que também era magnífico. E ele era uma construção muito maior do que os tabernáculos, né, que Moisés fazia lá na época do exílio no deserto, que era o templo original. E aí eles mostravam para ele, admirados, olha que bonito, que templo lindo, não sei o que, grande. Aí Jesus falou com eles, ó, tá vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo, diz-lhe quando vai ser isso, quando que o templo vai ser destruído, e qual o sinal da tua vinda e do fim dessa época. Olha só que coisa interessante. Então, primeiro, assim, quando ele foi sentado no tempo no Monte das Oliveiras, eu fui pesquisar. Então, do Monte das Oliveiras, dá para ver o templo lá de longe. Então, ele estava aqui, ó, no Monte das Oliveiras, sentado, não sei se vocês estão vendo aqui, ele via o templo lá. Né? Aí, os discípulos fazem duas perguntas, uma pergunta histórica e uma pergunta cósmica. Né? Quando ocorrerão essas coisas, a destruição do templo? E qual o sinal da tua vinda e o fim dessa época? Quando o sinal da tua vinda e do término desse ciclo? Porque os hebreus, eles usavam esse termo sinteleia cosmos, que está ali em grego, para vocês, quem sabe ler grego, está ali escrito. Espero que esteja, né? O sinteleia cosmos significa o fim de um fim que é um começo, é um fim de um ciclo. No Pastorino, ele fala que no original está sinteleia tu aionos. Ele fala de éons. E esses éons são eras, o fim de uma era. Né? Então, sinteleia cosmos, sinteleia aionos, o fim de uma era. Porque ele fala assim, a era de Moisés, a era de Abraão, a era dos juízes, a era, né, dos profetas, eram eras que eles falavam. Então, quando falam isso, fim dessa época, lá no texto bíblico, está lá a verdade, sinteleia cosmos, escrito em grego. Por isso que eu até tenho aquela bíbliazinha lá, aquela bíblia interlinear, está lá, né, sinteleia cosmos. Então, para os gregos, né, o sinteleia ele é destino, significa destino. E aí o Jorge Alahá fala que, quando você traduz o Evangelho para o Esperanto, né, o Evangelho no Esperanto é como se tivesse escrito ali a maturação da idade do mundo. Então, a gente tem essa crença popular do fim do planeta, né, do fim do mundo. Quando será o fim dessa época? Quando será o fim do mundo? Não é isso que está falando. Está falando de fim de um ciclo. Um momento de colheita. Lembra que nós colocamos lá a história da semente? Então, todo final de ciclo tem uma colheita, dos resultados morais. Tudo a gente vive sempre em ciclos. A humanidade passa por processos em que a gente começa a aprender alguma coisa, a gente se desenvolve naquilo e depois aquilo vai embora. E você vê, por exemplo, o poderio do Império Romano, dos gregos, né, dos judeus, né, dos persas. Então, dos egípcios, né, dos sumérios, tudo isso foram ciclos. O mundo vive de ciclos. E aí, todo final do ciclo tem uma colheita. Né? O que é essa colheita? Nós que somos espíritas, sabemos, a colheita é quando a gente tem que mostrar o que a gente aprendeu. Aqueles que conseguiram evoluir o que tinha, aprender o que tinha que aprender com aquelas situações, esse vai andar um degrau. Aquele que não conseguiu, né, na hora da colheita, ele vai precisar voltar e fazer de novo alguns processos.
Bom, aí essa foi só a introduçãozinha. Aí Jesus responde: atenção para que ninguém vos engane. Porque os apóstolos, lembra que os apóstolos pediram os sinais, né? Qual o sinal da tua vinda? Quais os sinais da tua vinda? Né? Porque quando pergunta o sinal da tua vinda, só vai voltar quem foi. Então os apóstolos sabiam que ele ia e queria voltar, certo? Só vai voltar quem foi. Então, quais são os sinais? Aí Jesus responde: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: o Cristo sou eu. E enganarão a muitos, à vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alamardes. É preciso que aconteça, mas ainda não é o fim. Pois que se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. E tudo isso será o princípio das dores. Aí, só uma pausa, né? Terremoto no Japão, tsunami não sei aonde. É o princípio das dores. Gente, tá tendo terremoto, tá tendo tsunami desde antes de Jesus e depois da gente vai continuar tendo, tá? Será que do que está se falando aí? Nesse tempo, vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. Surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. Pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado pelo mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. Então, virá o fim. Então, o que é o fim? Né? Será que os sinais já estão aí? Quais são os sinais? Né? Vamos falar. Né? 7 sinais de que o fim está chegando. Vamos ver se esses sinais já chegaram. Eu estava conversando com a Flávia hoje, falando com ela, porque eu faço um ensaio, né? Eu faço um ensaio do que eu estou falando com vocês, eu ensaio um pouquinho com a Flávia. Aí estava conversando com ela, ela falou assim: mas os sinais já estão aí. É verdade, é isso mesmo. Quais são os sinais que já estão aí? Vamos ver. Aí ele começa, né? Muitos virão em meu nome, dizendo: Cristo sou eu. Então vai ter a encarnação da perturbação, os falsos cristos. O que são esses falsos cristos? São espíritos. Jorge Alahá, ele fala que, de tempos em tempos, lá nas profundezas, né, dos umbrais, nas trevas, lá nas profundezas abissais do plano espiritual, moram espíritos muito rudes, muito endurecidos, e esses espíritos, eles raramente vão encarnar. De vez em quando, eles conseguem fazer com que um desses caras venham reencarnar. E esses caras vêm e aprontam muito. Eles fazem um grande estrago, mas serve para eles aprenderem também. Mas só que nós sabemos que a gente está na época de transição planetária. A gente sabe dessa transição planetária. E é chegar no momento em que todo mundo tem que, todos os espíritos mais recrudescidos, eles precisam reencarnar para que eles tenham uma chance de se readimir. E esses espíritos, eles encarnam aqui na Terra e eles vêm testar a ordem social, por exemplo, com ideias e ideologias perniciosas. Então, são essas pessoas que trazem, que fomentam ideias ruins, por exemplo, materialismo. Se a gente estudar lá, por exemplo, o problema do ser, do destino da dor, logo no início, na primeira parte, ele faz uma discussão sobre materialismo, sobre os filósofos materialistas da época, lá no finalzinho do século XIX e início do século XX. E esses caras, esses filósofos, trouxeram a ideia de que não existe espírito,
só existe a matéria. O que a gente tem que focar mesmo é na matéria. E aí, esses caras trouxeram essa ideologia do materialismo, por exemplo, né? A elevação do Deus dinheiro, a negação do espírito, empurra a sociedade para o abismo da depressão e do vazio existencial. E o próprio Elahá, ele fala que antes dessa ideia do materialismo, toda vez que a gente ficava triste, ou sofria algum cabo de luto, ou triste, a gente ia na igreja, a gente rezava, né? Hoje em dia, quando a gente fica triste, a gente toma um remédio, né? A gente não recorre mais ao espírito, a gente recorre à matéria. Então, isso traz um vazio existencial. Não tem mais nada, só tem o remédio. Então, a pessoa que não tem nenhuma religião, ela se apoia apenas no remédio, o remédio não dá jeito, o que eu vou fazer? Não tem mais nada mesmo, não tem nada depois para mim, o mundo, depois que eu morrer, acabou mesmo, e aí as pessoas tomam suas decisões equivocadas. Outras ideias, né, que vêm, que esses falsos cristos trazem, né, são as intolerâncias. O que são essas intolerâncias? São as pessoas que fomentam ódio racial, de qualquer lado. Ódio social, político, ódio religioso. Aquelas pessoas que entram na religião, né, e falam que a minha religião é que presta, as outras não. E todo mundo que não é da minha religião tem que matar. Né? Aquela pessoa que, sei lá, até no futebol tem, né? Que só o meu time presta, os outros não têm. E aí você. Quem foi que trouxe essa ideia? Tem os idiotas que seguem, mas quem foi que trouxe essa ideia? Os que trouxeram essa ideia de divisão, de fomento, de ódio racial, ódio social, ódio político, ódio religioso, são esses falsos cristos. Outro tipo, né, de ideia que esses espíritos trazem, né, são ideologias que desconstroem a afetividade e o equilíbrio emocional. Existiram filósofos aí no século XX que pregavam que a família não devia existir, devia acabar a família. São pessoas que pregam, por exemplo, o aborto, pregam a eutanásia, né, que você tem que prega o suicídio, sei lá, são esse tipo de pessoa que são os falsos cristos, os que originam essa ideia, né? Então esse é o primeiro sinal. Existem essas pessoas, esse é o primeiro sinal. E aí ele fala dos cataclismas, né? Dos terremotos. O que ele fala? Haverá fome, terremoto. O que é essa fome, né? O que é esse terremoto? O que são essas guerras? Guerra, Tatelli, guerra de rumores de guerra do sermão profético não se refere apenas a batalhas com pólvoras e soldados. Ele está falando de guerra de ideia. O campo de batalha moderno é ideológico. Hoje em dia, bilhões de pessoas discutem ideologia. É direita ou é esquerda? E o que é interessante, né, a doutrina espírita, o cristianismo, o evangelho, não é nem direita nem esquerda, é do alto. É do alto. E muitos desses falsos cristos trazem a ideia de baixo. Né? Não é nem direita nem esquerda, é baixo. A gente tem que ir para o alto. Né? E aí existem esses furacões, né? Furacão sociológico. As estruturas da sociedade estão entrando em convulsão. Né? E a gente começa a ter uma discussão. O que é importante? É importante eu cuidar das pessoas mais pobres ou é importante eu fazer com que os ricos prosperem, porque assim naturalmente a sociedade vai? Né? Eu tenho que aumentar o imposto, eu tenho que diminuir o imposto. Esse furacão, essa discussão social, essa guerra de ideias, elas trazem uma decisão inevitável. Né? Essa convulsão toda social, ela tem um único propósito de obrigar a gente a tomar uma decisão moral definitiva sobre o bem e o mal. Não dá mais para a gente ser indiferente. A gente tem que ir para o lado do bem. Mas lembra, o bem não é de direita, nem é de esquerda, nem é de centro. O bem é do alto. Né? Então, essa guerra invisível. Aí ele fala,
perseguição aos que amam. Quem são os que... Jesus, deixa eu pegar o texto aqui de novo, que eu já perdi. E crescimento, haverá fome, pois na nação. Naquele tempo, vos integrar a tribulação, vos matarão. Serão odiados por todos os tempos por causa do meu nome. A perseguição a quem ama Jesus, aquele que segue Jesus. Quem segue Jesus é quem ama, né? Os que defendem o bem, os que defendem a vida, os que não levantam a bandeira do ódio. Então, assim, é o ódio religioso, é o ódio político, é o ódio racial, é o ódio social, é o ódio de gênero, né? As pessoas que defendem o bem, que defendem a vida, que não levantam a bandeira de ódio, elas vão ser perseguidas. A gente fala, você está em cima do muro, você é bonzinho, você é contra o aborto, você não é, você é contra o feminismo, né? Você é contra a eutanásia, você quer que a pessoa sofra, você é contra o aborto. Então, assim, a gente é rotulado de conservadores. E como se fosse uma coisa ruim, né? Porque a gente simplesmente defende o bem, a gente defende a vida. E a gente não levanta a bandeira do ódio. Então, isso é só o terceiro sinal, vamos falar assim. Né? Aí os falsos profetas, né? Tem os falsos autores. Os autores, os falsos cristos, são aqueles que criam a ideologia de perturbação. E os multiplicadores são os falsos profetas. Essa é a diferença entre o falso Cristo e o falso profeta. Aí o Erahá fala dos influenciadores digitais, né? São usuários comuns que não criam as ideias, mas atuam como arautos. É o que acontece mesmo, né? A gente vê pessoas dentro do próprio espiritismo. É uma coisa muito, muito chata. Espírita criticando espírita. A fulana falou não sei o que, eu sei o que lá na rede social. Isso é um absurdo. E o outro fala, fulano disse não sei o que, né? O espírito tal, não sei das quantas, é isso. O espírito... E começa a fomentar o ódio, né? Dentro do próprio espiritismo. Isso não é espiritismo, né? Um espírita não pode chegar e falar mal de outro. Olha só. Mas a gente não pode aceitar tudo. Eu não estou falando que a gente vai aceitar tudo. Mas a gente sair na rede social falando mal dos outros, venhamos e convenhamos, não é uma atitude do bem, uma pessoa de bem. Isso é maledicência. A gente não tem que ser indulgente. O que não for certo vai acabar, vai cair mesmo, vai sumir. Mas a gente, às vezes, né, se mete a juiz. E aí, né, traição e guerras intestinas. Eu até botei aqui, deixa eu botar aqui. Guerras intestinas. São guerras íntimas, né? A gente vai perder a capacidade de diálogo e a gente não vai ter essa regeneração social funcionando, né? Assim, o que é traição e guerra intestina? O que é uma coisa intestina? Isolamento. Eu fecho em absoluto numa única visão de mundo, uma bolha. Me separo intencionalmente do convívio com ideias divergentes. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Exemplo. Tá? Não estou falando mal de ninguém, estou dando um exemplo. Porque há alguns poucos anos começou a haver um grande movimento dos LGBTQIA+. Eu não sei falar toda a regra, porque realmente, né, estava havendo, o pessoal estava atacando, estava batendo. Meu filho teve um amigo de faculdade que foi atacado dentro de um ônibus, uma coisa horrorosa, né, simplesmente por ser gay. E aí as pessoas começou a haver muita luta contra, o que era extremamente necessária, continua sendo extremamente necessária, uma luta contra esses ataques, né, esses preconceitos de gênero. Mas só que eu conheci pessoas, em vários lugares, que só falavam nisso.
a pessoa só tinha uma única visão de mundo. Tudo que você falava, ela ficava desconfiada que você estava indo contra, né, a tal da... Né, o pessoal do ideologia de gênero, né, contra a ideologia de gênero, ou a favor da ideologia de gênero. O que é isso? Isso é um isolamento social, fechamento absoluto e uma única visão de mundo. A gente precisa aprender a ver o mundo de maneira diferente. Toda vez que a gente só olha para uma coisa, digamos, eu só vejo espiritismo. A pessoa chega para mim e fala assim: André, você só fala de espiritismo, tu é um chato. Né? Vamos no cinema? Não, eu não vou no cinema, não. Esse filme aí não é espírita, eu só vou ver filme espírita. Vamos falar no tal notícia? Não, porque aí são os espíritos, não sei o que, você não consegue vir um fanático. O que é o isolamento? O fechamento absoluto numa única visão de mundo. É o fanatismo. E aí a gente começa, outra coisa, outra guerra intestinal que a gente tem é quando a gente começa a negar qualquer coisa externa. Eu tenho certeza absoluta do que eu sei. Né? Eu sou o dono da verdade. E eu não aceito nenhuma opinião diferente. Então a pessoa fala assim: não, esses caras aí não prestam. Mas não é assim, não quero nem saber. Tudo que vem deles não presta. E aí a gente se fecha para o mundo. É a tal da bolha. E é o que acontece hoje em dia nas redes sociais. As redes sociais, elas fazem isso. A gente rejeita o que a gente não gosta e eles só colocam o que a gente gosta. A gente só vê coisa boa e acha que o mundo é só o que a gente pensa. Todo mundo pensa igual a mim, mas não é isso. A tua bolha pensa igual a mim, que é o isolamento e a rejeição da ideia diferente da sua. E o ataque. Toda vez que você vê uma coisa diferente, você quer atacar, você quer destruir. E você agride. E hoje em dia nós estamos vendo muito isso, né? Nós estamos tendo uma epidemia de feminicídio. Nós estamos vendo pessoas no meio da rua dando tiro uma na outra. Aqui no Brasil e em outros países também. Por quê? Então, a agressão é que vale. Eu não gosto disso, eu vou invadir aquele país. Eu não gosto disso, eu vou atacar um pedaço de pau na cabeça da pessoa. Então, a agressão, né? Isso está dando o intestino da gente, está dentro da gente, né? É o ciclo da ira, né? Anula qualquer contribuição para a construção de um mundo melhor. Então, quando a gente se isola, a gente se isola na nossa ideia, na nossa bolha. A gente rejeita qualquer coisa que vem de fora e a gente ataca tudo que não é diferente, a gente está nesse ciclo da ira. E aí são essas guerras intestinais, são os radicais, né? E a gente tem que fugir disso. Nós somos espíritas, temos que ser abertos. A gente tem que lutar para ser aberto. Não, né? E não é fácil, porque nós temos uma grande tendência de só gostar ou só olhar para o que a gente conhece. Né? Outro sinal, né, é o esfriamento do amor. As redes sociais, elas não criaram nossa agressividade, porque as pessoas são muito agressivas na rede social. Eles apenas revelaram o que está dentro do nosso ser, né? Então, a gente achava, eu achava, sei lá, no ano 2000 e pouco, eu achava que o mundo estava muito melhor. Já tinha vencido a violência, né? Aí veio aquele 2011 lá, o atentado lá no World Trade Center, voltou tudo, né? Porque a Guerra Fria já tinha acabado, já tinha tido a perestroika lá na União Soviética, tinha acabado a União Soviética, era a globalização, todo mundo viajando para lá e para cá, era tudo aberto. Veio aquele negócio do 11 de setembro. A gente, no início, eu ia viajar para fora do Brasil e teve um dia que eu tive que viajar só com uma escova de dente e uma pasta de dente na mão. Mais nada, não podia entrar nada no avião. Com medo de... É interessante que hoje em dia a parte de dentro não pode, né? Mas na época, logo depois, só para viajar, só para fora do Brasil, só com a pasta de dente e escova de dente na mão, mais nada. O resto tinha que tudo passar pelo raio-x e ir no bagageiro do avião. Então, o mundo mudou, porque a gente estava naquela ilusão de já ter vencido a violência, mas a tecnologia, né, e o ódio que estava guardado veio.
são aqueles falsos cristos que colocam aquela ideia de que tem que destruir a religião que não é igual a deles, destruir os pagãos, sei lá, os infiéis, e aí começou aquele troço, e aí as guerras começaram, voltamos tudo errado. Eu brinco que antes do 11 de setembro, a coisa mais importante que tinha no mundo, né, a discussão mais importante, era se o Bill Clinton tinha traído a esposa ou não com a Mônica Lewinsky. Era essa a fofoca do mundo. E depois disso, do Bin Laden virou o que virou. E aí, qual é o perigo? É o perigo do cansaço. A gente começa a ver essa destruição toda, essa maldade toda, vai dando um cansaço, vai esfriando o amor. Por isso que Jesus fala, o amor de muitos se esfriará. A gente não, que se dane, não vou fazer mais nada não, deixa esses caras para lá. Vou viver minha vidinha aqui, que se dane o resto. Né? A gente fica desanimado, a gente não quer mais trabalhar, a gente não quer. Não vou fazer isso, não vou estudar, não vou pregar a boa nova, ou não vou trabalhar no bem. Uma coisa interessante, em que a gente acha que trabalhar no bem, trabalhar na ideia do evangelho, é só o religioso. Não. Que você pode ser um médico que tem atitude cristãs, né? Você pode ser um engenheiro que, quando trabalha, ele pensa, né, no bem-estar dos seus funcionários, ele pensa na ecologia, ele vai pensar no bem que a sua obra vai trazer, na maneira de fazer aquilo em segurança, sem ninguém se machucar. Um monte de lugares, um monte de atribuições que a gente pode ter no mundo, de trabalhos, que a gente pode trabalhar sem ser religioso, mas pensando no bem, como seres cristãos. Né? Então, hoje em dia, a gente pode até começar a achar que algumas pessoas estão achando que não tem jeito não, perdeu a batalha. Né? Já era. Agora, o fim do mundo está chegando. É isso que o pessoal fala. O fim do mundo está chegando. A gente perdeu a batalha, o mundo vai acabar. Isso aí é o esfriamento do amor que Jesus fala. Né? O amor de muitos se esfriará. Então, né, vamos ver qual é a última condição. Né? Jesus já advertiu, isso acontecerá, mas não vai ser até o fim. Aí tem que chegar no 7º sinal. O primeiro sinal, os falsos cristos espalhando materialismo, já foi. O segundo, guerras ideológicas e cataclismos sociológicos, também está rolando. A perseguição aos que defendem a vida e o bem, está rolando. Traições e ódios dividindo a sociedade, né? Ódios intestinos, dividindo a sociedade. Os falsos profetas multiplicando a desinformação. A rede social está direto a isso. O amor de muitos se esfriando pelo cansaço. Um monte de gente desanimada, desistindo. Né? Tem muita gente desistindo da vida. Né? Porque você está cansado, não dá mais. E aí, o que está faltando? Está faltando o evangelho ser pregado em toda parte do mundo. Aí, né, a gente fala assim, né, o Espiritismo é o Consolador prometido. Nós somos aqui 3 milhões de pessoas de espíritas aqui no Brasil. No mundo todo, talvez tenha 6, 7 milhões de espíritas. É muito pouco comparado com o resto, né? Com as outras religiões. E a gente entra na casa espírita, o espírita, assim, em geral, estuda muito, né? A gente tem muito conhecimento. Mas a gente tem que botar isso em prática. Então, hoje nós estamos estudando aqui. Aí nós vamos desencarnar e daqui a algum tempo nós vamos reencarnar. O Espiritismo, né? Eu vou andar para frente aqui. A gente vai reencarnar. Isso tudo que a gente aprendeu, a gente vai ter que aplicar em algum momento. A gente tem que usar isso. Né? E aí, o Espiritismo é uma bússola segura para a gente.
no confronto das ideias. O bem nunca pode se usar do mal para se divulgar. Então, toda vez que você vê alguém brigando em nome do Cristo, está errado. Qualquer um que brigue em nome do Cristo está errado. É um falso profeta. Então, essa mensagem que a pessoa está trazendo, ela traz consolo, ela tem a essência primária do amor ao próximo, ela preserva, cuida e protege a vida, né? Ela sacrifica o interesse pessoal em favor da paz coletiva. Se não for amor, não passe para frente. Desarmemos a língua. Então, aí, voltando ao que eu estava falando, que eu tinha esquecido desse slide, então nós estudamos tudo, a gente faz tudo que está aí. Aí nós vamos desencarnar, né? Estamos aqui no Brasil, sabe? Nós sabemos tudo de espiritismo. Quando a gente reencarnar, a gente vai reencarnar em um monte de lugar. Vamos reencarnar na Inglaterra, na Espanha, na Itália, no Egito, na Índia, em Bangladesh, no Japão, na China, né, na África, no Congo, né, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia. Para quê? Para a gente usar aplicar o que a gente sabe. Que é o que Jesus estava falando, né? O evangelho vai ser conhecido no mundo todo. A gente vai ter que ir pregar o evangelho nos lugares onde não tem o evangelho. Não é só os espíritas, não. Todo mundo que é do bem, todos os espíritos do bem vão ter que ir viajar, vão ter que reencarnar em outros lugares, né? A concentração de conhecimento espiritual num lugar só não sustenta o mundo novo. É preciso espalhar esse conhecimento espiritual. Olhando lá para o templo, que Jesus estava falando do templo, o templo tem várias colunas. Se as colunas todas ficarem no centro, o templo cai. Não adianta. É preciso que as colunas estejam espalhadas. Então, a gente precisa espalhar a Boa Nova. Como é que a gente vai espalhar a Boa Nova? Reencarnando. A gente vai ter que reencarnar em vários lugares. Por isso que as notícias que estão lá no livro da transição planetária, os livros da transição planetária que o Manuel Filomeno Miranda trouxe através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, né? Manuel Filomeno Miranda é um espírito que trouxe 4 livros: Amanhecer da Nova Era, A Transição Planetária, eu esqueci o nome dos outros 2, mas são 4 livros sobre a transição planetária. E uma das coisas que ele fala é que a gente vai ter que reencarnar, né, em várias situações. Nós, os espíritas, vamos reencarnar de novo aqui na Terra, não se preocupe. Aqueles que estão errando muito, esses talvez vão para outros planetas, que não, porque aqui a Terra não vai mais comportar eles, mas nós vamos reencarnar aqui. E nós, como trabalhadores da última hora, nós vamos ter que passar esse conhecimento espiritual para todo lugar. Então, nós vamos ter missões globais de ciência, de fé e missão local. A gente vai renascer em outros países, longe de qualquer religião, para inserir o evangelho nas ciências. Ser um professor em Bangladesh, um médico no Paquistão, humanizando o conhecimento humano. Vamos nascer missão global de fé, né? Renascer dentro de matriz religiosa diferente. Vão nascer muçulmano em Gaza, protestante na Escócia, hindu na Índia, ou levar sementes originárias do espiritismo para a Europa e para a África, pacificando com conflitos internos. Ou a gente pode renascer no Brasil, para atuar na política. Vamos ser políticos. Porque a gente reclama dos políticos, mas nós não entramos no político. Né? Gente de bem não quer entrar na política, mas fala mal dos políticos. Né? Tira o somzinho aí, Raquel. E uma. Então, renascer em outra religião, líder de outra religião cristã, ser pastor, padre. Né? A gente tem um monte de missão. Nós vamos nascer de novo, né, na Terra, com novas missões. Né? Aí, para terminar aqui o texto de Jesus, não vai dar, já são 9h25, vamos ver se vai dar.
Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os arbustos. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. Olha aí a simbologia, né? Esse discurso apocalíptico de Jesus, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta, reunirão seus eleitos aos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. É isso que o pessoal fala. Jesus voltará, Jesus virá. E ele virá, né, numa carruagem, né, descendo as nuvens do céu, um grande poder e glória. É isso que muita gente espera. Mas será que era isso que Jesus estava falando? Jesus estava. É a mesma coisa que os judeus esperavam do Messias chegando. Né? O Messias também viria dessa maneira, né, os judeus. E Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Então, do que será que ele está falando, né? Então, assim, qual é o verdadeiro diagnóstico, né? Ele está falando desses cataclismas que abalam a estrutura da alma humana. E quando a profecia fala de terremotos e tempestades, refere-se principalmente à psicosfera do planeta. Os abalos mais graves são da costa, não são os da costa terrestre, mas os que fraturam o coração humano. Então, vamos lá. Terremoto e maremoto. É o símbolo físico. O colapso das famílias e das estruturas morais. Isso é a realidade moral. Fome seca. Símbolo físico. Falta de significado, esperança e fraternidade. Guerra e rumores. Agressividade passional e conflitos íntimos. Doenças e pestes. Epidemia de ansiedade, vícios e transtornos psíquicos. Né? Aí, né, o que o sol que se apaga, as estrelas que caem, elas representam apagão espiritual. A gente vê pessoa com excelentes posses de estruturação material transformam-se em mortos vivos, consumidos pelo vazio e pela depressão. A escuridão interna em meio ao excesso de luz exterior. É isso que Jesus está falando lá do sol que se apaga. É o blackout do mundo íntimo. Né? Aí o Haroldo Dutra fala do falso brilho, né? Do excesso de intelectualismo, de conquistas efêmeras. Né? Eu tenho muito dinheiro, apareço lá nas redes sociais com um carro, com um barco, foto em Dubai, foto não sei aonde. Né? Mas aí você vê que essas pessoas continuam tristes, porque elas estão esgotadas, anestesiadas pelo vício, pela fuga da responsabilidade, aí tem o blackout. O que é o blackout? É o surto psíquico. Angústia, síndrome de pânico, né? Uma coisa muito difícil da gente viver. Eu não estou falando que você ser espírita não vai passar por isso, não. O espírita também passa por isso. Porque a gente também pode entrar nesse negócio de excesso de intelectualismo, né? Em conquistas efêmeras. A gente não pode se deixar levar por isso, porque nós somos seres humanos. Né? Então, blackout do mundo íntimo acontece muito. E aí, toda vez que fala de casamento, né, a Bíblia sempre fala em casamento. Apesar de não ter casamento em nada aqui nesse texto, né, o que significa o casamento? Né? Casamento é a união, casamento da humanidade, é a união do planeta com as leis do Criador. Então, nas parábolas, o casamento significa a aliança espiritual perfeita. A transição planetária não é um fim, mas o início de uma nova era. Né? É um éon. Né? Lembra daquele primeiro, como é que é o nome que ele fala? Sinteleia Cosmos, ou Sinteleia Toaionos. É o início de uma nova era.
a fraternidade, onde a fraternidade, o perdão, a solidariedade serão a base da sociedade. E a Terra vai atingir a regeneração. Esse texto é da Gênesis, lá no final. Lá no passado, a gente tinha o reino da força, do orgulho, da exploração mútua. A transição, hoje, causa aparente, purificação e a dor como recurso educativo. A gente sempre fala assim, né? O que é regeneração? Digamos, eu fui operar, fui tirar aqui uma hérnia no meu umbigo. Eu fui lá para o hospital, o médico foi lá, me deu anestesia, abriu minha barriga, costurou lá o que tinha que costurar, fechou. Aí eu passo por um processo de recuperação. Durante 6 meses eu não pude pegar peso. O que é? É uma transição, onde eu não podia pegar porque eu sentia dor, que podia arrebentar os pontos, não sei o quê. É isso, a transição é isso. É a regeneração. Eu tive que esperar meu corpo se regenerar para poder pegar peso de novo. A regeneração é o triunfo do bem. Quando eu estou regenerado, eu caso, o casamento. É o triunfo do bem, onde a justiça é passada pelo amor. Não é o fim, gente. Não é o fim dos tempos, é um renascimento. O fim do mundo não é a destruição do planeta, mas o esgotamento de um ciclo evolutivo. As profecias de Jesus não são ameaças divinas, mas a descrição de um processo orgânico de metamorfose moral e intelectual da humanidade. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, desembaraçado das escórias, para dar lugar a uma geração de elementos depurados. Isso, texto de Allan Kardec, na Gênesis. Aí tem uma parábolazinha no final do capítulo 24, chama Parábola da Figueira. Essa parábola da figueira, ela fala assim: aprendei da figueira essa parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, o que ele está falando lá? Quando o ramo já se torna tenro e brota folha, sabe que o verão está próximo. Então, é Jesus utilizando os símbolos concretos, coisas concretas, para simbolizar a regeneração. No inverno, está seco, a dor. Despertar moral é quando aparecem as folhas, e quando dá o fruto, é o verão, a regeneração. Então, a natureza também tem esses ciclos ininterruptos. Amadurecimento de novas gerações, mais pacíficas, racionais e espirituais, é a seiva fluindo nos ramos da humanidade. O verão da Terra de regeneração é um destino ecológico, moral inevitável. Na didática de Deus, o mal não é extinto com gritos, pragas ou destruição. Assim como o médico não odeia a ferida, mas aplica o antídoto, a transição ou cura, atua curando. A extinção orgânica do mal. O bem é o único dissolvente do mal. O processo substitui as células doentes do tecido social planetário através do influxo contínuo do evangelho vivenciado. Os que persistem na rebeldia são naturalmente transferidos para mundos condizentes com a sua sintonia. Manuel Filomeno Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era. Então tá aí, um infográfico lá que o notebook fez para mim. Renovação moral. A gente tem que sair, a transição é sair da figueira seca para o fruto. Essa nova geração, nós vamos reencarnar de novo aqui, e vamos trazer, com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, as coisas boas do mundo, para o mundo. O ensinamento cristão para todas as profissões. Porque tudo é a lei de transformação. Tudo passa por cíclico. Hoje, a gente está vivendo esse momento de crise de morais, os sinais dos tempos estão aí,
A gente precisa manter a nossa luz própria. A parábola das 10 virgens nós vamos ver na próxima reunião. E a gente precisa manter a nossa luz própria, né, para mostrar o nosso compromisso individual, para a gente não deixar e não desistir, né? Porque no futuro o ódio vai ser expulso e o coração humano se tornará um templo de luz eterna. Então, a visão da transição, né? Tomar cuidado com os sensacionalistas. Morte coletiva, caos físico. Na verdade, evolução moral, espiritual. Cataclisma natural, reencarnação e renovação de valores. Destruição do planeta. Na verdade, mundo de regeneração e fraternidade. É isso, falei muito. Para a semana que vem, nós vamos falar da parábola das 10 virgens, da palavra dos talentos e outras cositas más.